Zezinho Augusto! Tudo certo, meu querido? Dá Que mesmo. espetáculo! Ah, que espetáculo! Zezinho, que loucura aconteceu nos estaduais esse final de semana, hein, Zé? Verdade. Nem muita surpresa. Alguns resultados até previsíveis, né? Um abraço para você, para todo o pessoal do Tá no Site, essa galera toda que está voltando a acompanhar os programas do setor amador e também do profissional. De fato, bola é bola, né, meu irmão? Bola, por isso que tem coisa que é previsível. O Palmeiras, de repente, ser campeão em São Paulo, o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Né? Lá já começa a complicar a coisa quando você vê no Rio Grande do Sul, de novo, um Grenal. Aí o buraco é mais embaixo, dois gigantes. Né? Eu acho que o Inter não chega, Zé. Você acha que o Inter... Eu acho que chega. Não, eu tô torcendo, porque eu acho que se o Inter chegar, ele leva, então eu tô torcendo para não chegar. Vai dar Grêmio e Internacional lá, isso é dentro da previsão. Os times investiram muito e para comparar com os outros lá do Rio Grande do Sul, não tem para ninguém. Grêmio e Internacional na final. O Inter investiu muito esse ano, né? Mas agora o comando é teu, agora é um novo programa, né? Um espaço, a gente quer fazer um programa diferente do que vinha sendo feito, a gente vai falar de esporte amador desde que o amador nos procure. Então, aquele pessoal que joga o esporte amador, Zé, que tanto tu defendeu na tua história esportiva da Santo Antônio da Platina, se falar em futebol aqui, falar em quem acompanhou o futebol, tu tem que ter uma estátua perto desses caras aí, de tanto que tu levou força para o esporte amador. Então, o espaço do Resenha, Zé, tá aberto para o esporte amador no geral. Hoje a gente vai falar de vôlei, a gente vai falar realmente de quem nos procurar e de aqueles assuntos que são importantes a gente estar falando. Então, o espaço está aberto, o time jogou no final de semana, quer falar do seu resultado? Manda aqui nos bastidores, o Joãozinho já vê, a gente coloca o resultado no ar. Jogou algum campeonato? Vai jogar algum campeonato? Coloca aqui, a gente divulga também. Então, vai ser assim. E fora isso, Zé, a gente vai investir muito nos bate-papos para buscar incentivos, para buscar ajuda para o esporte amador, no sentido categoria de base, no incentivo atletismo, vôlei, basquete, tênis, o que tiver xadrez, o que o pessoal estiver precisando, a gente vai estar batalhando para abrir o canal para eles buscarem apoio privado e apoio estadual, municipal, federal. Thais, o programa é teu, fala para nós aí o que de melhor aconteceu no fim de semana do futebol brasileiro. Antes de entrar propriamente no que aconteceu de melhor, nos regionais, já em fase de oitavas para quartas para semi, e até alguns estados já indo à final, já conhecidos os seus respectivos competidores aí, eu gostaria de parabenizar você pela iniciativa, porque é isso aí, o esporte amador ele tem que ser assim, tem que ser de forma bastante informal, não tem esse negócio de... né? Então, você deu uma oportunidade, do jeito que você falou aí, você já abriu portas e deu sinal verde para que todos o procurem, em todas as modalidades. Virou manchete, virou notícia no esporte, venha para estar no site, traga para o Resenha, que o Resenha vai divulgar, vai difundir a ideia, inclusive das estruturas que as pessoas estão montando em matéria de amador. Você falou uma coisa interessante, nós tivemos um amadorismo na minha época, quando eu criticava muito o futebol amador aqui em Santo Antônio. Mas criticava demais, porque você não via respaldo de nada, era um amador assim, mas muito aquém do amador. Era uma coisa muito ruim, tocado de qualquer jeito, e eu criticava demais. E como um cidadão novinho, formado em educação física, que veio para lecionar aqui e também transmitir jogos da Platinense. E eu nunca tive papa na língua, mas dentro de uma maneira moderada, decente, não para bater na estrutura de quem quer que seja. Quem gosta da coisa certa dá opinião e dá ideias para as coisas certas fluírem. Então eu ficava indignado com o amadorismo daqui. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Me despertou. Como eu estava no auge ainda da minha juventude, eu falei, pera lá, eu tenho saúde para isso, tenho experiência para isso. E estudei futebol, as regras do futebol dentro de uma faculdade. As aprimorei. Fui fazer um curso de técnico de futebol em Poços de Caldas com o auxiliar técnico do São Paulo na época. O Tere Santana era o treinador. E o auxiliar dele veio dar aula para nós de tática, de técnica, de futebol. Eu fiz 3 cursos
problema de entorses, tornozelo, joelho, porque tinha problema de joelho já. Era uma coisa recente que tinha acontecido comigo. Falei, vou cuidar de mim. E o pessoal da Beneficência Portuguesa de São Paulo, os médicos, ortopedistas, e ainda fisiologistas que estiveram lá em Poços de Caldas. Tá louco, ao nível da coisa. Aí você aprende bola com o auxiliar do São Paulo, auxiliar técnico do Tricolor, que papava tudo, do Tele Santana. Você já vem de uma faculdade. Você iniciou como boleiro, tentando ser alguma coisa. Pô, peraí, você só estou criticando o esporte da cidade e vim como narrador para cobrir a Platinense. Deixa eu dar minha contribuição. Eu entrei e montei um campeonato amador dividindo a cidade em um projeto chamado Copa Platinense, dividindo a cidade em 4. Bom, desse campeonato, começamos em 97, 98, 99, 2000, 4 anos. Nós fizemos um time inteiro de profissionais. Nós tiramos da base do amadorismo, da molecada do juvenil, que tinha o juvenil das bases dos times amadores, e tinha o amador em si. Tiramos da molecada, muitos juniores da Platinense, e tiramos dos adultos, entre aspas, tinha uma molecada de 18, 19 anos, jogava muito. Nós demos muita atenção para os mais novos. Nós, então, fomos fazendo uma lista desses atletas que iam, e todo final de semana se despontando, e a gente ia colocando nota para eles. Daí, lá no final do projeto e da competição, eu somei os pontos dos atletas, e aqueles que obtiveram mais pontuação, eram aqueles que faziam parte da nossa seleção e estavam sendo escolhidos para fazer teste e experiência na Platinense. Que legal. Todos vingaram, tornaram-se profissionais. Você acredita numa história dessa? Daí uns 3, 4 desistiram no decorrer, mas outros fizeram da profissão a sua vida, tiraram ali o pão de cada dia, casaram-se, foram para outros lugares, jogar em outros lugares. Daqui, a molecada daqui. Então, esse foi um amador organizado. Na época, quem veio estagiar no nosso campeonato foram árbitros estagiários da Federação Paranaense de Futebol, que estavam sendo preparados pelo Nilton Ramon na época, que veio propor para mim, através de ofício, o teu campeonato é organizado, podemos colocar o meu pessoal para fazer regência aí no teu campeonato, e o teu campeonato é de nível, serve para nós, para que eles peguem experiência e conte ponto para eles se tornarem profissionais como árbitros. Pô, isso para mim foi um orgulho. Imagina. Ótimo. E árbitros que apitaram comigo aqui, Cláudio, na época, o Adriano, que virou árbitro da CBF, e hoje faz parte da CBF, ele é preparador físico da CBF, o Adriano de Carvalho, que hoje está lá do lado de Tocantins, lá. Ele era daqui. Ele era um dos árbitros. O Gilmar Amaral, o Marcos Gilmar Amaral, que é secretário do núcleo da regional de educação física, era árbitro da gente. O professor Jefferson, era meu árbitro. E foram os amadores que apitavam por aí, nos campos da vida, lá na zona rural e tudo mais, que nós fizemos deles ótimos árbitros. Então foi assim, foi uma coisa muito bonita, sabe, Cláudio? Como os jogos do atleta. E os jogos eram desde o atleta ao árbitro. Exatamente. Então era uma coisa bem sincronizada. Nós propomos aos dirigentes dos clubes, para ter muito respeito, vamos resgatar o amador, ser um modelo regional? Vamos, todo mundo quis. Eu fiz uma regra muito rígida. No primeiro campeonato meu, um jogador não acertou, ele deu um pontapé no árbitro, nem acertou, passou raspando o árbitro. Mas pela intenção dele de acertá-lo, ele foi punido conforme a minha regra, já no primeiro ano de competição. Ele foi eliminado do campeonato. Veio a diretoria falar comigo que não podia. O que é isso? Pô, releva. Não, nós não relevamos. A partir dali, moralmente, cresceu mais ainda. Claro, com certeza. Do campeonato. E virou um campeonato onde a gente deu prêmio para melhor torcida, para melhor atleta, para melhor goleiro, menos vazado, para artilheiro de ambas as categorias. Rapaz, e eu acho que foram anos memoráveis, que eu talvez hoje não tivesse fôlego para fazer. Uma equipe muito boa para que isso ocorresse, mas valeu a pena. Quem disputou, se estiver curtindo o teu programa aí, pode até dar um oi na programação e até conversar contigo, interagir aí para dizer se é verdade ou é mentira o que aconteceu aqui. É verdade, a gente sabe. Foi muito marcante. Por isso que eu falei, Zé, que tu
dentro do esporte amador, dentro do esporte de Santo Antônio da Platina, uma referência. Tu acompanhou toda a grande história da Platinense, que não tem canto da cidade que não fale na Platinense. Até acho que a prefeitura acha que os donos, os representantes, deve existir alguma coisa da Platinense, deviam fazer camisa da Platinense para existir na cidade, a camisa para comércio, devia existir lembranças do que foi a Platinense, porque assim, a história está ali, então a história não se apaga, o que foi feito, Zé, de bom não se apaga, e sempre é uma semente para coisas futuras. Então assim, eu penso que falta, eu já te falei isso aí um tempo atrás, que a gente fez um evento com vários ex-atletas do Platinense, a gente fez um programa especial, eu e o Tobias, a gente conseguiu reunir, acho que uns 15, 20 atletas da Platinense. E a gente falou sobre isso, que eu achava que faltava dentro da cidade um museu ou algum trabalho que fizesse em referência à história linda que foi feita aqui no esporte amador e profissional nas antigas. Era muito melhor do que é hoje na atualidade, com certeza. Rapaz, isso que você falou, resgataria uma história, que aqui tivemos incríveis jogadores de futebol na época do amadorismo também regional, que era muito forte, era comparado com um profissional. E claro, os homens famosos aqui que jogariam bola hoje, porque o pessoal de antigamente era mais técnico, né, Cláudio? Hoje é mais força física. Força bruta, hoje é máquina, salvo algumas exceções. Quando tem um cara que sabe dar um drible bonito, tem uma jogada plástica... Leva cartão amarelo, Zé. Se tu driblar o cara, leva cartão amarelo, é desaforo. É uma bobagem. Tem um outro jogador que sobressai com dribles desconcertantes, que naquela época eram comuns, os pontas de outros sabiam fazer isso, à vontade. Lá no teu Rio Grande do Sul, sim, com certeza. Aqui no Paraná também. Né? Nós dava muito pontapé lá. Lá dava muito pontapé também, nós batia. Né? No sul batia. Mas o campeonato... Mas você está falando aí, todo mundo batia, podia dar garimpo. Até chuteira com cravo não era de prego. Borracha, era de prego. De prego, velho. Jogava na esportiva de Jacarezinho, era bem pregadinho e tudo. Mas você ia no vestiário todo cimentado no contrapiso de cimento, liso. Ganhava. Né? Rapaz, você vinha saindo do vestiário para dentro de campo, era até gostoso escutar o barulhinho dos pregos. Né? É verdade. Meu Deus, bicho, na calera de um cara, fazia um rombo. Doía. Doía. Mas enfim. Mas ninguém tirava o pé da dividida, não, ninguém pipocava, não. De jeito nenhum, é verdade. Ninguém tirava. Mas também deixar na reta era complicado. Agora, dizer o seguinte, vamos falar do pessoal do nosso esporte profissional, que nós temos um pessoal do vôlei aqui aguardando, eles vão ser entrevistados, e na sequência eles têm compromisso. Qualquer coisa a gente volta com o Zé mais tarde para nós seguir o bate-papo. Mas vamos falar do futebol profissional. Me conta as finais aí, cara. Eu tô um pouco por fora do Paranaense, que eu não consigo entender a forma do Paranaense. É igual a do Paulista. Do Paulista é uma salada de fruta. Eu só sei que o São Paulo derrapou e deu de frente numa parede. Novos horizontes para o São Paulo a partir dessa semana. Me conta, Zé, o que aconteceu? Uma síntese assim, ó. No sábado, o Palmeiras meteu 5-1 na Ponte Preta, ele provando que é o franco favorito do campeonato desse ano, e para ganhar invicto, para derrubar o Palmeiras, vai ser brincadeira. Ele brincou de jogar com a Ponte, que não tinha tomado 3 de ninguém, tomou 5 do Palmeiras. Esse Paco Lopes é um monstro. Esse moleque foi adaptado como centroavante, ele veio como meia, para jogar na direita ou na esquerda, de repente, de ponta de lança, ou meia... Deixa eu abrir um parênteses aí nesse que tu falou do... Isso é mais uma loucura desse português, rapaz. Ele inventou o Rony, que o Rony, se fosse para qualquer time, não ia jogar bola. Ele inventa os caras, agora me achou esse aí, quando tu acha que o Palmeiras vai quebrar e que não vai ter saída para esse português vai lá e inventa outro, cara. O que tu me conta disso? Um cara que nem na Argentina sabia que ele podia ser adaptado ali. Nem ele sabia. A seleção da Argentina como opção de centroavante, porque ele sobe demais, cara. Ele meteu 3 no jogo de sábado. Tranquilo, é o disparado artilheiro do campeonato. O Palmeiras é o franco favorito. 5-1 na Ponte Preta. Tirou o pé, meteu uma molecada no segundo tempo a partir dos 20 minutos. Só para arrematar o jogo, descansou os titulares. Daí ficou de camarote vendo o quê? O estalar do bate-bate dentro de campo de São Paulo e Novo Horizontino, um jogo complicado. Esse Novo Horizontino que não perdeu para ninguém, de novo encarou São Paulo. Não perdeu para ninguém dos grandes, nem para o Palmeiras, né?
e empatou de novo com o São Paulo na fase classificatória, e agora empatou no momento que seria importante para levar para pênaltis. E levou, e meteu 5-4 no São Paulo para estarrecer aquele Morumbi lá. Morumbi veio abaixo. E aí a torcida que gostava tanto do treinador já não presta mais o moleque. Tá, é assim. Ainda mais no São Paulo. Pois é. Daí o Santos na vida encarou uma Portuguesa que depois de tanto tempo volta para a elite. Como eu torci para Português. Mas coitado do Santos também tá apanhando mais que... Rapaz, o João Paulo salvou o Santos no finalzinho, no jogo, e salvou nos pênaltis. 4-2 para o Santos, o Santos atravessou, e o Bragantino bateu fácil, como o Palmeiras, na Inter de Limeira. Hoje, se levar em consideração, dá a impressão que a gente pode ter um Bragantino e Palmeiras numa final, guardando as proporções do que fizeram já nessas quartas. Mas vamos ver. Se o Novo Horizontino não aprontar, né? Mas eu concordo contigo também. Eu acho que a final do Paulista caminha para ser Palmeiras e Bragantino num 2 belos jogos. O Bragantino tem um trabalho muito bem feito, né? É a melhor SAF do Brasil, chama-se Bragantino. Verdade. Bragantino contra o Novo Horizontino, e o Palmeiras vai pegar... aliás, o Santos vai pegar a equipe do Novo Horizontino, né? Nessa próxima fase aí. E o Palmeiras vai enfrentar a equipe... Palmeiras e Novo Horizontino e Santos e Bragantino. Exatamente, é isso aí, Santos e Bragantino. Provavelmente aí uma final, Palmeiras e Bragantino são os favoritos. No Paranaense, que você não estava entendendo, é o seguinte... Nessa fase agora, melhor de 2 jogos, nessas semifinais, o Operário perdeu para o Atlético 2-1 lá em Ponta Grossa, o Atlético tem a vantagem do empate. O Atlético é campeão invicto do estadual, viu? Do jeito que a não, ele já perdeu para, acho que uma partida aí. Curitiba, que perdeu para o Maringá, né? Esses tempos atrás. E aí o Maringá deu troco no Coxa. O Maringá deu troco no Curitiba, 2-0 lá em Maringá. E agora eles voltam a disputar no próximo dia 28, aí os jogos de volta na capital. O Curitiba contra o Maringá, precisando reverter o 2-0, e o Atlético, com um empate apenas contra o Operário na Baixada, ele já atravessa de fase. Deve ser o campeão estadual. O Atlético, pela lógica. Claro. Mas o Atlético, no Paranaense, Zé, o Atlético é o Atlético e depois o resto, né? Salve uma tragédia. O Curitiba cresceu de produção, mas ele está em formação ainda. Com o time já embasado em tudo e veio com contratações pontuais, o Atlético pode não estar voando dentro de campo, mas é o que você falou, o Atlético, o resto é o resto, né? Principalmente nessa fase. Já lá pelo lado... Olha só, tu fala para os caras, o que tu tá te metendo, Tobias? Alguém te chamou? Não te esquece que eu te convoquei para fechar o programa comigo hoje, Lende. Eu não sei o que tu tá fazendo aí. O Tobias falou aqui que o Atlético perdeu pro Londrina. Tu vê só? Mas devia ser os infantil do Atlético para perder pro Londrina, né, Zé? Era o infantil. Daí veio realmente, Tobias, na minha mente aqui, e o Atlético estava invicto até uma altura e depois acabou perdendo pro Londrina. E em Londrina, num jogo importante, que Londrina subiu bastante produção, depois não conseguiu aguentar o Rojão também para chegar nessa semifinal. Lá no Carioca, que o bicho pegou em Novo Horizonte, o Nova Iguaçu tirou o Vasco, ele terminou como a segunda sensação do campeonato, mas vai ficar a segunda, viu? Porque para encarar Flamengo, compadre. Não, mas o Rio, Zé, tá dando uns toquinhos. O Rio é a mesma coisa que a gente fala de... É a mesma coisa que a gente está falando do Paraná e que a gente está falando de São Paulo, assim, do Palmeiras, né? A gente sabe que nos últimos anos do futebol brasileiro existem 2 grandes clubes a serem batidos, Flamengo e Palmeiras, a verdade é essa e ponto final. O restante corre, de vez em quando aparece um pouquinho o Inter, um pouquinho o Grêmio, um pouquinho outro, mas os 2 grandes clubes do Brasil hoje, o Real Madrid e o Barcelona do Brasil, desculpem todo mundo, Palmeiras e Flamengo. Ainda mais com o Tite, que é o melhor técnico do Brasil disparado. Não ganhou 2 Copas, teve uns acidentes, mas o Tite é melhor que, depois do português, é o Tite o melhor técnico do país. Mas o Rio de Janeiro... O Barcelona já foi, viu, na época de... mas só no comparativo assim, entendeu? O Manchester City e o Real Madrid, Flamengo e Palmeiras por aqui. Flamengo e Palmeiras. Né? O Nova Iguaçu vai para a final contra o Flamengo, pela lógica, é de 3 para lá. Com todo o respeito, o Nova Iguaçu é um time aplicado, tal, forte, para Vasco.
para Botafogo. É. Né? Para Fluminense, que é outra piada. O Fluminense, o Fluminense é um acidente de percurso. Eu falo que certos campeonatos são acidente. Ó, o Grêmio em 17, por exemplo, pegou 5, 6 jogos seguidos da Libertadores, pegou sua teta e foi campeão. O Flamengo, naquele ano que ganhou a Libertadores, a mesma coisa. Vinha mal, embalou e virou o grande clube que virou, o grande equipe, né? Porque o clube sempre foi grande. Agora, o Vasco, cara, o Fluminense, o Botafogo, o Fluminense foi um acidente a Libertadores. Mas aqueles acidentes assim, cara, é quase um Halley, cometa Halley passando, de tanto acidente que é, de tão ruim que é o time. Time de veterano. Aí me traz agora o Douglas Costa, que é ex-jogador, Zé. Meu Deus do céu. Não tem estabilidade o time do Fluminense. Com aquele monte de veterano, é complicado ter mesmo, né? Aí você pega o seguinte... Mas então o Fernando Diniz vem com tanta inovação e leva a veteranada lá que está aí para jogar no específico. Pensa, esse é piada. O Fernando Diniz é igual... O Fernando Diniz é igual a Cristonei que tinha antigamente. Você lembra a Cristonei antigamente? Que nós se reunia no final de semana, os caminhões chegavam, todo mundo em cima do caminhão, aí chegava aquele time dos boleiros da cidade. Aí aquele time dos boleiros da cidade, os 5, 6 primeiros jogos do torneio, eles tapam pro lado e ganhavam, e o técnico gritando. Aí quando o bicho pegava mesmo, que o pontapé pegava, eles perdiam. E é o Fernando Diniz, é uma piada bem contada, sempre falei isso, o Fernando Diniz e a sua tática, não sei o que, é uma piada bem contada. É pro Guardiola falou, eu nunca vi um time jogar assim, tão desorganizado, igual é o Fluminense. Né? Essa é a verdade. Muito por ele, só que o que ele quis trazer do sistema europeu para o futebol brasileiro veio até o limite de um brasileiro como técnico. Ele não conseguiu avançar mais ao nível dos europeus. Você vê, olha os portugueses aí, ó. O treinador que chegou no Corinthians agora já deu uma nova vida, nova cara para o time do Corinthians. Não arrumou muita coisa, mas já deu Mas Zé, tu é entendedor de futebol. Por que os portugueses dão certo? Porque eles fazem o feijão com arroz. O português, esse do Palmeiras, ganhou tudo que um técnico pode ganhar no futebol brasileiro. E ele tem a humildade de jogar fechadinho para ganhar de 1-0 certos jogos. Muito sério. O time está ganhando de 1, ele não está contente, está fazendo 2, meteu 5 na Ponte Preta, ele queria 6, 7. Né? Então eles jogam para 1 também, mas sabe jogar para muito mais, né? E a gente sabe, o Abel tá aí. Então, tipo assim, aproveitem técnicos brasileiros, como é que se deve fazer a coisa. Mas é mais do que você posicionar jogador dentro de campo, tá treinando sentido tático lá nos treinamentos no meio de semana. Os caras têm um feedback a mais, é a inteligência a mais, um grau a mais, é uma fala a mais, é uma ordem aqui que encaixa e a coisa flui junto com a tática dos caras, viu? Essa que é a grande verdade. Eu vou te falar que além disso, tem 2 coisas importantes. Uma falta de vaidade, que eles não são vaidosos, e o profissionalismo que ele tem muito. O português, esse do Palmeiras, o Abel, assim, ele é um técnico que ele tem muita coisa a mais que os outros, muita coisa. Mas não é porque ele é super competente, não, é que ele é humilde e ele trabalha. Os outros não trabalham também, mas ali o Fluminense, com aquela baba de veterano deles, achava que ia jogar de igual para igual, na final do Mundial, que não sei o quê. Entendeu? Assim, o cara não erra na contratação, né, cara? Salvo uma raríssima exceção, o Palmeiras não erra uma contratação. É o que você falou, quando pensa que está vindo um cara limitado, lá o cara está descobrindo uma joia. O Palmeiras tem uma lapidada no cara e torna-se um monstro. Então, não é brincadeira. Mas vamos lá no Rio Grande do Sul, lá, ó, semifinal, o Juventude e Inter 0-0. Ontem e sábado o Grêmio passou pela equipe do Caxias. E aquilo que nós falamos, deve dar Grenal por lá, né? Jogos de volta também. No Mineiro, o Atlético vai encarar a equipe do Cruzeiro mais uma final. E é um clássico ali de sair faísca. E o América saiu fora, mas carimbou o passaporte do Atlético para essa final. E bateu mais no Atlético nesse ano do que apanhou. Não chegou na final contra a equipe do Cruzeiro. O América já virou grande lá. Né? Também é time de empresários, né? Por isso que está começando a... Com certeza. Bem, para finalizar, o Flamengo foi campeão invicto do Sub-20 da Conmebol Sul-Americana Libertadores contra o Boca. Os dois estavam em campo decidindo o título invictos. E o Flamengo perdia de 1-0, virou com aquele moleque, eu esqueci o nome dele, o craque, o 10 do Flamengo, joga demais. Ele foi autor intelectual do primeiro e marcou o segundo numa arrancada. Que fôlego!
vai ser aproveitado no time de cima do Flamengo já. É para ser vendido muito, muito caro esse piá. Né? Tá aí, o Flamengo então, campeão da Sub-20 Libertadores, o campeão brasileiro por último aí. Daí lá fora, só para terminar aqui, na Copa da Inglaterra, o Chelsea meteu 4-2 no Leicester. O Leicester está na segunda divisão do inglês, rapaz. Estava encarando igual o Chelsea. E o Chelsea fez 4-2 e passa para a semifinal. E o Manchester United meteu 4-3 no Liverpool num jogo histórico. Eu nunca vi um jogo na proporção de emoção reservada num jogo de futebol que esses dois protagonizaram. 7 gols, mas um jogo incrível. Em 15 vezes que se degradearam, o Manchester ganhou 11-4 só do Liverpool. Foi lá em Manchester. Zezinho, foi lá em Manchester. Zezinho, nós vamos ter que chamar o pessoal do vôlei que está nos aguardando sem horário. Zezinho, um beijo no teu coração. Te despede aí da galera. Toda segunda-feira agora, Zezinho, nós vamos muito pro debate, eu e tu, da maneira que a gente trabalhou hoje, falando muito do esporte e falando das coisas do Amador, trazendo gente para nos ajudar com as histórias do Amador. Vamos falar das histórias do Amador para ver se esse pessoal vem participar com a gente, tá? Zezinho, te despede aí, um beijo no teu coração, tamo junto toda segunda-feira, 19h30, abrimos os programas eu e tu. Tá certo, querido. Um grande abraço a você. Tobias também está de plantão lá, curtindo a programação, né? E a galera toda aí espalhada tá no site. Valeu, gente. A gente se reencontra na próxima segunda-feira, então. Pessoal do vôlei, vamos lá. Cravando na quadra adversária. Afunda, rapaziada.